a paz para você, para a sua família, para todos e todas que estiverem ao alcance da minha voz hoje. Eu quero ler para vocês um texto que se encontra em Mateus capítulo de número 11, a partir do versículo de número 20. Ele é muito significativo. Diz assim: Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Foi uma denúncia de Jesus, porque realizaram-se milagres ali e eles não se arrependeram. E aí diz o texto no versículo 21, Mateus 11, 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo teriam se arrependido. Vejam que Jesus estabelece primeiro uma relação entre conhecimento e fé. Não há necessariamente esta correlação. É possível uma pessoa ter um conhecimento e não necessariamente aquilo produzir nada no coração deles. E nós temos esse fato, inclusive, nos fariseus, que tinham um amplo conhecimento da religião, um amplo conhecimento da lei, da Torá, mas aquilo não repercutia na vida deles. E Tiago também denuncia na sua Epístola Universal que existe uma fé que é morta. E uma sabedoria, que também está escrita em Tiago, que ela chega a ser demoníaca, porque ao invés de produzir paz, compaixão, ela produz dissensões, brigas, ódios, guerras entre pessoas e entre famílias. Essa sabedoria não é de Deus, diz Tiago. A segunda é a correlação que muitas vezes acontece nos meios religiosos entre prodígios, milagres e também fé e arrependimento. É possível uma pessoa ver, é possível uma pessoa testemunhar, participar de um milagre, e aquele milagre não necessariamente ter nenhuma repercussão no estilo de vida das pessoas. E isso também ficou claro na história de Israel, que viu prodígios de Deus, o mar abriu-se em dois, eles viram águas amargas serem transformadas em águas doces, eles viram coisas extraordinárias como cair maná do céu, mas o coração deles continuava duro. Deus os chamava de um povo de dura cerviz, quer dizer, de um pescoço que não é maleável ou manejável, né? E a terceira verdade, que é essa que eu quero chamar a atenção de todos e todas, é que há sim uma proporcionalidade entre o conhecimento e a nossa responsabilidade. A quem muito é dado, muito é requerido. A quem pouco é dado, pouco é requerido. Isso também faz parte do ensino de Jesus. Porque quem tem muito conhecimento tem maior responsabilidade pelo volume de conhecimento que lhe é dado. Quem tem pouco conhecimento tem menos responsabilidade. Aí nós entendemos porque que a Bíblia diz que os mestres, os professores, os que ensinam, passarão por um juízo mais severo, porque pressupõe-se que aquele que ensina tem maior conhecimento, por isso está se arvorando de ensinar. Eu listo essas três grandes verdades nesse texto, porque eu creio que há uma avidez muito grande das pessoas hoje de repetirem doutrinas, dogmas, verdades, como se essas verdades, esses dogmas muitas vezes decorados, essas doutrinas muitas vezes decorados, versículos muitas vezes decorados, tenham necessariamente a implicação de que essas pessoas são mais santas ou mais puras. Não. Eu conheço evangelistas, pastores que têm uma boa memória e falam textos decorados, mas isso não significa que a sua vida, o seu conteúdo, seja necessariamente um conteúdo correto. O que nós temos que pedir é que Deus faça essa transferência dos conhecimentos cerebrais para o conhecimento do coração e que isso produza em nós o fruto do arrependimento. Segunda coisa é essa avidez que nós temos também por milagres. Nós vivemos numa geração que parece que
se uma igreja, se um pastor, se uma determinada fatia religiosa não tem grandes milagres, ele, ela, ou essa igreja, ou esse segmento evangélico não é de Deus, porque não mostra grandes milagres. Deixa eu dizer para vocês que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E o texto nos diz que no ministério de João Batista não aconteceu nenhum milagre. Porque o grande milagre que Deus quer produzir em nós não é curas, não é prodígios aos baldes. O que Deus quer produzir são homens e mulheres transformados. Esse é o maior milagre. O coração do Pai ser convertido ao coração dos filhos. Que reine paz nos lares e nas famílias, porque a partir de um homem ou de uma mulher que vive debaixo desse teto, existe uma fonte de serenidade, de doçura, de gentileza. É esse milagre. É o milagre não dos eventos sobrenaturais e dos prodígios bombásticos. Não, é um milagre sutil do fermento que fermenta a massa e faz com que aquela massa levedada seja influente na sociedade. Esse milagre que acontece através de homens e de mulheres que estão revestidos da virtude de Deus para fazerem a diferença. E mais ainda, não peça e não queira de Deus mais revelação se você não estiver disposto a vivê-la profunda e completamente. Porque quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade. E se nós não estamos querendo arcar com as nossas responsabilidades, nós devíamos até nem querer ter maior luz em nossas vidas. Porque a quantidade de luz que nós temos implica na qualidade da nossa vida vivida no mundo. E eu digo para uma igreja que recebeu já muita luz, que já teve muito ensino, que já teve muita pregação, agora importa nós colocarmos em prática, vivermos isso, porque é grande a nossa responsabilidade pelo tanto de luz que já brilhou no nosso coração. Nós não precisamos de uma nova lição, não precisamos de uma nova revelação de Deus. O que temos já é suficiente para vivermos com integridade completamente entregues à causa de Jesus, da compaixão, do amor, para vivermos nesse momento tão crítico e tão grave da história da humanidade, como pequenos cristos, como pequenas manifestações de Jesus no mundo. Claro que imperfeitas, mas cumprindo a ambição, o desejo, o sonho, a meta de Paulo, de que Cristo seja formado em nós, para que a gente possa viver a mensagem de Jesus encarnada. É isso, recebemos já muita luz, já recebemos muita revelação, importa agora vivê-la, viver essa revelação, como homens e mulheres, movidos pelo poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe você, e lembre-se que unidos e unidas, juntos e juntas, a gente vai muito mais longe.